Os brasileiros vão dominar Portugal nos próximos 10 anos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou brasileiro, sou casado, tenho 3 filhas, sou empresário e mudei para Portugal em 2023 com a minha família. E agora eu quero compartilhar com você um pouquinho da experiência acumulada nesses 2 anos aqui em Portugal, especialmente para aqueles brasileiros que desejam imigrar para Portugal com visto D7. Então, se você é novo nesse canal, aproveite para se inscrever no canal, aproveite para curtir, comentar. É óbvio, assista ao vídeo até o final para tomar uma decisão mais embasada, mas hoje eu quero falar com você sobre isso. Por que os brasileiros vão dominar Portugal nos próximos 10 anos? Eu não sei se vai demorar 10 anos, mas é só uma questão de tempo. E eu separei aqui 2 grandes fatores. Um deles eu chamo de substituição populacional. Já está acontecendo em vários países da Europa, com os muçulmanos. Aqui em Portugal não é com os muçulmanos, é com os brasileiros. E o outro fator, eu posso dizer que é uma substituição cultural. A cultura brasileira tem muita influência aqui em Portugal. Primeiro, Portugal tem mais ou menos 10, 11 milhões de habitantes e 10% dessa turma são imigrantes, são estrangeiros. Eles vêm do Brasil, vêm da África, vêm de países como Índia, Paquistão, Bangladesh. É mais ou menos o que acontece em toda a Europa. A diferença é que aqui em Portugal tem mais brasileiros do que de outros países da América Latina, enquanto que na Espanha tem mais gente de outros países da América Latina por causa do idioma. Tá? Por que eu acredito que os brasileiros vão dominar Portugal? Primeiro, porque os brasileiros já são maioria entre os imigrantes que estão em Portugal. E por que os brasileiros são maioria entre os imigrantes? Porque alguns problemas que os brasileiros enfrentam no Brasil, eles não encontram aqui em Portugal. Por exemplo, segurança, qualidade da educação. Enquanto no Brasil não tem segurança, aqui tem muita segurança. Aqui é um país muito seguro. Enquanto no Brasil a educação pública é muito ruim, a educação pública aqui é excelente, entre as melhores do mundo. Isso já seria um benefício, né? A questão de infraestrutura, facilidade de se locomover aqui dentro, as estradas são muito boas, tem muitas opções de lazer gratuitas. Esses são alguns benefícios que fazem os brasileiros imigrar para Portugal. Por que os brasileiros escolhem Portugal em detrimento de outros países? Por causa da facilidade com o idioma. O idioma português que se fala aqui em Portugal é muito parecido com o que se fala no Brasil. Além disso, os brasileiros têm condições de sair do Brasil para Portugal. O custo de vida aqui em Portugal é relativamente baixo, principalmente se você é um brasileiro de classe média alta, você vai chegar à conclusão de que o custo de vida em Portugal é menor do que o custo de vida no Brasil. O brasileiro é um povo muito trabalhador, a galera que chega aqui trabalha muito. Você tem a turma que vem para trabalhar, daí eu diria que são 80% dos brasileiros que vêm para cá, vêm com o objetivo de trabalhar, de contribuir com a economia do país e eles são bem recebidos por causa disso. Depois a gente tem uns 15% que são brasileiros de classe média alta, que vêm para aposentar em Portugal, que vêm para viver de renda passiva com o visto D7 para Portugal. E a gente tem ali talvez uns 5% que são loucos, que vêm para cá tentar a vida de qualquer maneira e obviamente não conseguem nada, acabam voltando. Os portugueses aceitam bem os brasileiros, porque Portugal é um país cuja economia depende muito do turismo. Então, se a economia depende do turismo, você precisa de prestadores de serviço que consigam se comunicar com os estrangeiros e com os nativos. Os nativos falam português e os estrangeiros falam inglês, tem muito turismo interno aqui dentro, então o fato do brasileiro falar o português muito parecido com o que se fala aqui em Portugal facilita essa adaptação dos brasileiros e facilita a aceitação. É mais fácil você contratar um garçom que fala português do que contratar um garçom indiano que não fala português, vai falar e não vai conseguir se comunicar direito. Além disso, existe um outro fator que também contribui para a substituição populacional, que é a emigração dos portugueses, principalmente os mais jovens. Assim como as pessoas saem do Brasil em busca de uma vida melhor em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, muitos portugueses também saem daqui em busca de uma vida melhor em outros países. Por quê? Porque aqui os salários são relativamente baixos e a mobilidade social também é baixa. Não é um ambiente muito fácil para você criar negócios do zero. Na hora que o seu negócio começa a crescer, o governo vem e pega uma parcela muito grande da receita. Então, os jovens portugueses emigram para outros países da União Europeia, países mais ricos, emigram para os Estados Unidos. Os mais velhos não vão ter mais filhos para recompor a população portuguesa. Os mais jovens vão ter esses filhos, porém, os filhos vão nascer em outros países. O goleiro titular da seleção portuguesa não nasceu em Portugal, se não me engano, ele nasceu na Suíça e hoje joga pela seleção portuguesa, tá? Um outro fator que contribui para a substituição populacional é a taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade ou taxa de fertilidade? É o número médio de filhos que cada mulher em idade reprodutiva tem. Uma mulher ali entre os 15 e os 49 anos, esse é
Essa é a faixa de idade reprodutiva e eles contam a taxa de fertilidade como a quantidade de filhos que essas mulheres normalmente têm. Então funciona assim, se a taxa de fecundidade é igual a 2, a população vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Se a taxa de fecundidade é maior do que 2, ou seja, se cada mulher tem mais do que 2 filhos ao longo do seu período reprodutivo, e conforme essa taxa de fecundidade vai diminuindo muito para baixo de 2, a população diminui. Eu estou considerando aqui, obviamente, que a mulher vai ter filho do mesmo cara, né? Para falar que esse limiar é 2, porque 2 pessoas vão se juntar e se elas não têm nenhum filho, acaba. São 2 pessoas a menos na sociedade. Se elas têm um filho, você tem 2 pessoas saindo da sociedade quando eles morrerem e uma pessoa entrando, então você tem um saldo negativo de menos uma pessoa. E se essas 2 pessoas se unem e geram 2 filhos, você tem uma manutenção da população. No meu caso, eu me juntei com a minha esposa e nós tivemos 3 filhas, então a gente está aí contribuindo para o crescimento populacional e as minhas filhas, se tiverem muitos filhos, vão contribuir ainda mais, meu gene vai passar por várias gerações, né? Então é isso. Aqui em Portugal, a taxa de fecundidade ou de fertilidade, como você preferir, fica em torno de 1,4. Então as mulheres portuguesas têm, em média, menos do que 2 filhos durante o período fértil. Isso significa que o homem e a mulher que deram origem a essas 1,4 crianças vão deixar um déficit populacional. Esse déficit, com o tempo, ele vai diminuindo a proporção de portugueses no país, a não ser que as pessoas comecem a ter mais filhos por casal, né? O Brasil é um pouco maior, a taxa de fecundidade no Brasil fica ali na faixa de 1,7, mas o que eu tenho observado aqui em Portugal é que os brasileiros vêm para cá e eles têm mais filhos do que talvez teriam no Brasil. Por um motivo muito simples, né? Porque aqui os custos para manter uma criança viva e bem educada e bem cuidada são bem menores do que no Brasil, uma vez que a educação é pública, a escola funciona em tempo integral. Então o pessoal prefere vir para cá. Os africanos, eles chegam a ter 4 filhos por mulher. Então, ou seja, a população africana cresce assim, e os indianos e paquistaneses, eles ficam ali na faixa dos 2 filhos por mulher, então fica mais ou menos. Mas aqui, fica mais ou menos igual. Mas aqui em Portugal, a gente tem pouca imigração de homens indianos e paquistaneses. E as portuguesas, e as brasileiras, e as africanas não gostam muito de namorar com os indianos e os paquistaneses, os caras que vêm de Bangladesh. Elas preferem namorar ou com outros portugueses, ou com outros brasileiros, ou com outros africanos. Então a vida dos indianos e paquistaneses aqui, a vida amorosa deles não é muito boa. Em termos culturais, a primeira coisa que você precisa saber é que a cultura brasileira influenciou muito mais a cultura portuguesa do que o contrário, isso ao longo do tempo. Aqui em Portugal, por exemplo, as novelas brasileiras são famosas e populares desde muito tempo. Então, o pessoal que gosta muito de novela assiste muito a novela brasileira. Além disso, a música brasileira sempre foi muito presente em Portugal. Aqui o pessoal gosta de Chico Buarque, gosta de Djavan, que são os mais antigos. O Seu Jorge, sempre que faz show aqui, enche. Gabriel Pensador. Tem uma galera mais antiga e essa galera mais nova, até o Oruan, faz sucesso aqui em Portugal, acredite se quiser. As crianças portuguesas gostam de ouvir Oruan, os jovens, essas músicas, Anitta, essa galera faz muito sucesso aqui. Então, a música brasileira faz muito sucesso em Portugal. Isso acaba que entra na cultura deles. A música brasileira compete com a música portuguesa. É mais animada do que o fado, né? Tem música animada portuguesa também, mas a música brasileira é mais animada e é melhor. A música brasileira é uma das melhores do mundo, né? A internet acelerou esse processo de influência cultural, vamos dizer assim, do Brasil sobre Portugal. Por quê? Por causa do YouTube. O Brasil tem uma produção de conteúdo no YouTube muito maior do que Portugal tem. E o Brasil produz muita comédia no YouTube, muitos conteúdos interessantes que ganham muito espaço no Brasil, tem muita popularidade, porque tem muita gente no Brasil para consumir. Isso acaba incentivando mais produção de conteúdo no Brasil e chega esse conteúdo aqui em Portugal. Então o português gosta muito dos canais brasileiros de YouTube. Os influenciadores brasileiros também fazem muito sucesso aqui. Muitos deles têm casas aqui em Portugal, na região de Cascais, na região do Porto. Tem muitos influenciadores brasileiros aqui em Portugal. E nas escolas, que é onde estão os jovens, você já tem uma população brasileira maior, população africana também, gente de outros países, que vem para esse ambiente escolar e são pessoas alegres e acabam caindo nas graças do jovem português. Os portuguesinhos gostam das brasileirinhas, os brasileiros gostam das portuguesas, fica aquele negócio, o jovem você sabe como é que é, né? Então os jovens eles vão ali se enturmando, fica uma turma muito animada, acaba que sempre estimula a curiosidade sobre a nossa cultura. Então os portugueses gostam da cultura brasileira, os africanos também, e esse intercâmbio cultural acontece muito nas escolas, entre os jovens. Isso facilita o crescimento,
da população brasileira e a popularidade dos jovens aqui dentro, tá? E os artistas brasileiros também vêm muito para Portugal fazer shows. Então sempre tem shows de stand-up comedy aqui. Um dos shows do Whindersson Nunes, por exemplo, que está na Netflix, foi gravado em Portugal. Se você entrar no YouTube brasileiro, você vai ver muitos episódios de stand-up aqui em Portugal. Outro dia eu fui no hotel para um encontro de empresários. Tava lá no mesmo hotel, tomando café da manhã, o Miguel Falabella, que veio fazer uma apresentação aqui em Portugal. Outro dia teve uma apresentação da Cláudia Raia, num teatro aqui da cidade onde eu moro, em Portugal. Enfim, então, os artistas, os músicos brasileiros, eles vêm muito para Portugal. Inclusive aqui em Portugal tem o Brazilian Day, aqui de Portugal, a Ivete Sangalo é muito famosa aqui. Os brasileiros tocam na Queima das Fitas de Coimbra, que é uma festa universitária muito famosa. Enfim, os brasileiros fazem muito sucesso aqui. Então, por causa desses dois fatores, principalmente substituição populacional e cultura, eu acredito que em 10 anos Portugal estará tomado pelos brasileiros, vai ser muito interessante. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, quero saber se você concorda com o meu diagnóstico, se você pensa de forma diferente. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo e quer mais conteúdo sobre esse tema, aperta esse botão curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os conteúdos. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, pode enviar para mim lá no meu Instagram também, que eu vou te esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Eu fiz um guia completo sobre imigração para Portugal com o visto D7, focado em brasileiros de classe média alta. Se você tiver interesse em acessar esse guia, vai aparecer um QR Code aqui para você acessar e também tem um link na descrição, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.